O início da colonização no Brasil coincidiu com a mais brilhante época da história de Portugal e particularmente com o mais notável período de sua atividade cultural. É o século chamado de áureo da sua língua e literatura, o século de seus máximos prosadores e poetas, com Camões à frente. Mas essa curta renascença geral e florescimento literário não passou a sua grande colônia na América do Sul. A literatura no Brasil se desenvolveu como um rebento da portuguesa. A história da atividade cultural no país é a história da dificuldade de permanecer em pé em uma nação marcada por desigualdades econômicas que se convertem em desigualdades de acesso às ideias e também aos bens culturais. Para democratizar a circulação de livros, a Constituição de 1946 garantiu pela primeira vez sua isenção de impostos, o que foi mantido pela Carta Magna de 1988. A Lei nº 10.865, de 2004, também garantiu a isenção dos livros da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS, do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, mais conhecidos pela sigla PIS/PASEP. Mas isso pode mudar. A reforma tributária pretendida pelo governo federal cria contribuição social sobre operações de bens e serviços, sob a sigla CBS. Ela vai substituir as contribuições para o COFINS e o PIS/PASEP. Essa mudança também acaba com a isenção de livros e os taxa em 12%. A ideia do governo, conforme o ministro da Economia Paulo Guedes, é gerar receita para os cofres da União. Essa proposta é um dos temas de grande discussão no cenário nacional. E por isso é nossa pauta aqui no Direto ao Ponto nesta quinta-feira, dia 27 de agosto. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. No século XI, a japonesa Murasaki Shikibu escreveu o Conto de Genji, uma história de 54 capítulos que se acredita ser o primeiro romance do mundo. Com o avanço das civilizações, a literatura cresceu, se consolidou enquanto mercado e espelhou outras formas de manifestação artística, como o cinema. Quase 2000 anos depois, ler livros ainda é uma prática comum por todo o planeta, que traz benefícios cientificamente comprovados e resiste a mudanças. Tecnologias digitais, ameaças a direitos autorais e propriedade intelectual, novos canais de distribuição e mudanças do comportamento do consumidor estão forçando as editoras a repensar seu foco, estrutura e modelos de negócios. Em estágio de trâmite na Câmara dos Deputados, a proposta de nova tributação de 12% no mercado livreiro traria como consequência a aquisição de livros mais caras ao consumidor, ao mesmo tempo que acentua o estertor do mercado editorial brasileiro. Durante os primeiros meses da pandemia, o setor teve queda de 48% no faturamento em abril após o fechamento das livrarias. Mas o isolamento e a adoção de medidas de venda também levaram a um aumento de 0,64% em volume e 4,44% em valor em julho, na comparação com o mesmo período do ano passado. Esses dados são da empresa de pesquisa Nielsen e foram apresentados pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Para auxiliar o setor, os senadores Jean Paulo Prates, do PT do Rio Grande do Norte, e Paulo Paim, do PT aqui do Rio Grande do Sul, apresentaram um projeto de auxílio, o PL 2148/2020, que institui a Política Nacional do Livro, para estabelecer medidas a vigorar em período de calamidade pública. O projeto que apresentamos no Senado altera a lei do livro e acrescenta alguns dispositivos que protegem o setor editorial em momentos de crise. O nosso projeto assegura que instituições financeiras e agências de fomento possam promover a abertura de linhas de crédito específicas para as empresas do setor editorial e livreiro, com refinanciamento de empréstimos existentes junto às instituições públicas e privadas, flexibilização dos requisitos de análise de crédito. Opositores à proposta do governo e da própria gestão Jair Bolsonaro apontam outras possibilidades de arrecadação que poderiam ser contempladas na reforma tributária, como a taxação de grandes fortunas e impostos sobre bens como iates e jatinhos. Entidades representativas do setor de livros, entre elas a Abre Livros, a Câmara Nacional do Livro e o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, também se posicionaram contra a medida, publicando um manifesto. Para discutir esse assunto, nós conversamos com quem vive no setor. Nosso convidado é o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Zatiro Botim Filho.
Zatir, bem-vindo. Muito obrigado pela participação aqui no Direto ao Ponto. Para a gente começar, como o senhor recebeu essa notícia de possibilidade de implementação do imposto de 2% sobre livros e que impactos isso pode ter no setor? Da taxação de 12% proposta pelo governo federal, essa proposta do ministro Guedes, ela inviabiliza de fato um dos eixos do Plano Nacional do Livro Leitura, que é a democratização de acesso ao livro, né? O livro ele tem um caráter social muito grande para um país, né? Então, taxar os livros em 12% vai representar um aumento no produto final de 20%, o que inviabiliza, né, o acesso ao livro para as pessoas de baixa renda. Então, ao contrário do que o ministro fala em seus argumentos de que o livro é um produto de elite, é justamente o contrário, né? Se ele é um produto de elite, nós temos que fazer o livro ser um produto popular, né? Porque, enfim, em razão de todo o caráter social que o livro tem para o desenvolvimento de uma cultura, né? Então é preocupante. Zatir, que articulações têm sido feitas com políticos, deputados, senadores ou até outras entidades para tentar barrar essa iniciativa? Nós, aqui na Câmara Rio Grandense do Livro, estamos apoiando, e junto com a Câmara Brasileira do Livro, essa defesa do livro para que não passe essa taxação de 12% em relação ao livro. No momento, nós temos uma frente muito grande no Congresso, temos o apoio da deputada federal Fernanda Melchiona, que está coletando assinaturas, já tem, parece que 93 assinaturas, precisa 103 para que saia uma emenda, então, vetando essa taxação sobre o livro, né? Preocupa porque atinge toda a cadeia do livro, né? Desde do escritor até o consumidor, porque a cadeia do livro ela é composta de um número grande, né, de participantes, toda a cadeia, desde o escritor, gráficas, editores, livreiros, distribuidores. O livro, desde 1946, com uma emenda do deputado, né, Jorge Amado, essa emenda que não tinha, o livro era isento de imposto desde 1946, atravessou aí vários governos e nunca teve a taxação sobre esse produto, né? A partir da Constituição de 88 ele foi confirmado de continuar tendo a isenção, né? E depois, em 2004, quando se retirou o PIS e COFINS do livro, a partir de 2004, então até 2006, se criou o Plano Nacional de Livro e Leitura, o mercado editorial deu um salto enorme, Então, se puder ver, o mercado de 2006 a 2014, 2015, mais ou menos, foi um momento de maior produção cultural no país em relação ao livro. E depois, a partir daí, depois de 2014 para cá, já tiveram outros problemas econômicos, em que o livro começa a decrescer, né? A venda e problemas de recuperação fiscal de umas grandes empresas do país. Então, o livro ele vem sofrendo, a partir de 2014, 2016, uma série de imprevistos aí no mercado, no setor do livro, né? Então, hoje, a partir de agora, desse ano, se for aprovado uma taxação dessas de 12%, aí realmente fica inviável, é muito preocupante. Então, eu acho que nosso papel é a difusão do livro, né, e fazer com que o livro seja cada vez mais democrático, né, e que se consiga levar o livro a todos os níveis da sociedade, né, e não tornar um produto de elite, né. Então, seria mais ou menos essa a nossa visão, defender o livro sempre, né. O senhor mencionou a crise de 2014, não só política, mas também financeira, que se segue a partir daí no Brasil e os impactos que ela teve no setor livreiro. Antes da pandemia de coronavírus, que também impactou o setor, qual era a situação aqui no Rio Grande do Sul? Esses anos anteriores, o mercado do livro ele vem sofrendo de altos e baixos, né? Então a gente sabe, como é de conhecimento de todos, né? A história das grandes redes, né? São duas grandes redes no país que dominavam o cenário todo. Então, com a recuperação judicial dessas empresas, afeta muito o mercado, porque vários editores, né, enfim, comercializam e vendem para um fornecedor, para uma livraria só, uma cadeia. Então, isso aí preocupa muito. A partir daí, o mercado vem sofrendo de altos e baixos, né, de 2014 para cá, antes da pandemia, mas depois que passou a crise dessas grandes, o
pequenas livrarias. A gente começou a ver que o mercado ele depende dessas pequenas livrarias para capilarizar toda a sua produção editorial, né? Então, a partir depois que passou a recuperação judicial, 2016, 2017, foi aquele impacto muito grande, o pessoal começou a ver outras saídas, né? Pequenos livreiros, pequenas livrarias. Isso vem sofrendo em altos e baixos, mas vem se mantendo, né? É um mercado que precisa de um tempo para se estabilizar. E isso pré-pandemia, né? Agora, após a pandemia, já dificultou toda a área comercial, porque também era um ramo, como são pequenas empresas, né? Pequenos negócios, nem todos estavam conectados a esse mundo novo digital, né? Esse novo normal de trabalhar através de redes e vender de forma digital. Então, agora, depois da pandemia, houve esses 4, 5 meses aí de quebra nas vendas. Teve um aumento do nível de vendas, mas assim, os marketplaces, de repente, venderam muito, né? Porque já estavam com essa tecnologia digital. Agora sim, agora está tendo um reflexo nos pequenos, porque os pequenos tiveram que se adaptar a esse novo normal, né? Esse novo formato, e partiram para fazer vendas digitais. Então, a gente vê diversas livrarias vendendo por WhatsApp, vendendo por Facebook, Instagram, Google, participando de marketplace também, né? Mas, assim, as empresas pequenas, elas estão migrando para essa questão digital, né? Que é muito importante, que já era a hora de todos migrarem para essa questão digital, né? E o mercado, como sempre foi mais representativo a venda física, talvez, né? Porque o livro, ele tem uma questão toda de a pessoa analisar o produto, olhar, escolher. Tem toda muito diferente de uma busca pela internet, né? Que é muito pontual, assim, a gente não tem aquele contato de saber, de conhecer outras obras, né? A gente geralmente procura um produto específico. Então, depois da pandemia houve essa queda, mas agora o mercado parece que está se recuperando. O livro, sem dúvida, foi um grande aliado durante essa questão do isolamento social, que ainda continuamos, só que de uma maneira mais branda agora, né? Mas o livro, sem dúvida, é um aliado e a gente já nota assim, um pequeno crescimento, não diria assim um crescimento, mas o mercado está se recuperando. E, Zatir, como têm sido as articulações para políticas e projetos públicos de auxílio ao setor durante essa pandemia? Olha, nós estamos aqui no Estado, aqui nós estamos participando, tem uma frente municipal, assim, eu participo de uma frente municipal e de uma frente estadual aqui do livro Leitura. A frente estadual está muito focada nesse momento na Lei Aldir Blanc, né, que contemplou o setor de venda de livros, então entraram livrarias, editoras e selos, né. Então nós estamos muito focados nessa questão. Em relação ao município também, da mesma forma. A Secretaria Municipal de Cultura aqui lançou um cadastro, então nós estamos incentivando assim, que todos os livreiros se cadastrem nesse cadastro aqui municipal e os do interior no cadastro estadual ou das suas prefeituras, né, para que concorram aí a essa verba desse auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc. Além da Lei Aldir Blanc, nós temos no Senado alguns projetos de leis que buscam auxiliar especificamente o setor livreiro. Vocês tiveram contato com esse material, alguma procura de senadores, deputados? Sobre essas outras leis que estão tramitando, assim, nós ainda não tivemos assim, um contato assim, com maior familiaridade, né? O que nós estamos acompanhando, assim, esses grupos que eu participo, que envolvem toda a cadeia do livro, que são os escritores, outras instituições que trabalham na difusão do livro do Rio Grande do Sul, o foco principal é na Lei Aldir Blanc. Zatir, você comentou sobre as dificuldades do setor livreiro agora durante a pandemia e anteriormente a ela, mas eu vejo que muitas pessoas readquiriram o hábito de ler por conta do isolamento social. O senhor estima que daqui a alguns meses, ou após a pandemia, não sabemos quando ela vai acabar, possa haver um boom de vendas de livros aqui no estado e também no Brasil? Sim, com certeza. Eu acho que vai aumentar o número de leitores. Eu acho que sim. Eu mesmo tenho uma experiência pessoal, eu não tinha muito tempo para ler como eu gostaria, né? E durante a pandemia agora eu li mais livros. Então esse é o relato que a gente vê. Eu tenho uma livraria aqui também, eu vejo assim, o relato das pessoas. Muitas pessoas assim, antigamente compravam um livro e tal. Agora eu vejo assim, algumas pessoas que retornam agora da pandemia, que nós abrimos o comércio a semana passada, de uma forma mais com um horário mais limitado,
livraria, e a gente vê assim que as pessoas já compram mais de um livro, já olham outro e dizem que vão voltar para buscar. Então, eu acho que, sem dúvida, vai aumentar o número de leitores pós-pandemia. Eu sou uma pessoa muito otimista, assim, mas eu acredito que vai aumentar. Porque algumas coisas, né, a gente, apesar de todo esse lado ruim da pandemia, algumas coisas boas eu acho que vão ficar. Eu acho que entre elas essa questão da leitura, que o livro foi tão importante nessa questão do isolamento, né, porque a leitura, sem dúvida, é essencial, né, para o desenvolvimento humano. A minha colega Brenda Fernandes conversou com a Luciana Hoppe, que é proprietária da editora Circula, com sede aqui em Porto Alegre. Ela comentou os impactos que a taxação de 12% dos livros pode ter aqui no cenário do Rio Grande do Sul. Luciana, queria primeiramente agradecer a tua participação, de estar conversando um pouco mais, analisando os principais impactos, então, que a reforma tributária pode vir a ter, se aprovada no segmento do mercado editorial. Muito obrigada por falar conosco. Eu que agradeço, assim, dar voz aqui pra gente que trabalha no segmento do livro, né? Pra gente, essa notícia dessa tributação, nesse momento que a gente já passa por crise, nos pegou bastante de surpresa, né? Uma coisa bem complicada. Sim, a gente sabe também que o segmento ele já enfrenta uma crise que é estrutural, né? Então, já são várias lutas diárias, né, para manter. E eu queria saber como que essa taxa de 12% ela pode impactar a vida das editoras, principalmente as do Rio Grande do Sul, aqui com recorte mais do estado. Assim, Bruna, essa não taxação de livro é uma coisa que acontece só lá na impressão do livro, certo? A taxação é sobre o papel, né, sobre o processo produtivo do livro, que acontece lá na gráfica. Uhum. Né? Mas assim, todos que trabalham, que fazem parte da cadeia do livro, pagam impostos. Então, vai começar um imposto lá no começo da cadeia e que vai ter um efeito em cascata para todo mundo que trabalha nesse setor, né? Então, a gente vai ter a editora que paga imposto, né? A gente paga imposto de serviço quando a gente faz um livro, que é um imposto mais caro que o imposto de produto, de venda de produto, como na livraria, né? Depois esse livro tem transporte, que vai aumentar, porque aumenta o valor da nota, vai aumentar o valor de transporte desse livro. Vai aumentar a tributação na livraria, né? Que também a gente paga na livraria, paga imposto. Aqui, por exemplo, a nossa livraria paga o Simples, a nossa taxa já está em 7,5%, a gente paga imposto do livro. Então, essa história de livro não pagar imposto não é bem assim, né? Porque o livro paga imposto sim, né? Só não paga imposto lá na fabricação do livro. Então, vão se somando esses impostos lá na ponta, isso vai significar um aumento muito maior que 12%, né? Eu estimo que uns 25% de aumento no preço do livro. Tem uma discussão que vem ganhando força, que é que o livro, ele é caro, né? Muitos dizem que o livro é caro, que o livro é um produto para ricos. Como é que tu vê isso? E também queria que tu falasse um pouco sobre quem consome livro em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Olha, eu vou discordar de que livro é um produto para ricos, né? Eu gostaria que o livro fosse mais barato ainda para mais pessoas terem acesso ao livro. Eu acho que à medida em que a gente vai elitizando o livro, né, a gente vai recorrendo num problema de raiz de educação no nosso país, né, no nosso estado. O Rio Grande do Sul ainda é um estado que lê mais, né, do que outros no Brasil. Mas eu não acredito nisso de que o livro seja uma coisa elitizada. Uhum. Claro, o processo produtivo do livro é caro, né? O insumo para fazer um livro é caro, né? Papel, impressão, enfim. E todo mundo que depende dessa cadeia
faz com que o livro chegue na loja para vender na faixa aí, uma média de um valor de livro é entre 40 e 50 reais um livro comum, né? Tem livros mais em conta, né? A gente tem livros na faixa de 20 reais e tem livros bem caros, né? Na faixa de 500 reais. Pode chegar dependendo de como é a produção desse livro, né? Claro que esses livros de valor maior, né? Claro que eles são livros mais elitizados, mas a gente tem muito livro que é vendido a um preço mais acessível, né? E com esse aumento de taxação, a gente não vai poder mais trabalhar nessa faixa de preço. Aqui na Circula, a gente tem um perfil de leitor que é basicamente estudante, né? Então a gente não pode dizer que seja um perfil elitizado de leitor, né? A gente está aqui na frente da URGS, né? E a gente atende muito, muito, muito estudante. A gente tem um perfil de livro de filosofia, de ciências sociais, tem livros de educação, né? Livros para formação de professor, né? Coitado do professor, também precisa ter bastante livro e ter numa situação tão crítica, né, no nosso país. Né? Eu e o meu sócio, a gente é professor, né? A gente não está mais na universidade, mas a gente foi professor. Acho que uma vez professor, a gente sempre é professor, né? Mas a gente foi professor durante muitos anos da vida. E a gente sabe como o acesso à informação, aos livros, é importante pra gente na sala de aula, né? E a gente compra o livro com o nosso salário de professor. E é difícil, né? Então, ele aumentando de preço, vai ser mais difícil ainda, né? Então, eu acho que é bem triste essa situação de querer aumentar o imposto de livro, quando teriam outras coisas que poderiam ser taxadas, que são muito mais elitizadas do que o livro. Sim. Essa é a minha opinião, pelo menos, né? Luciana, para concluir esse nosso breve bate-papo, a partir do anúncio da reforma, né, que foi recente, houve um impulso de campanhas, tanto por parte das editoras, como livreiros e leitores, né? São pessoas que vestiram a camisa e tomaram frente para defender, então, o mercado editorial. Como que tu vê esse movimento? Tu acha que essas ameaças, assim, da tanta taxação como outras, tornaram essas pessoas tiveram uma visão mais crítica sobre o cenário, que é um cenário que o mercado editorial já vive há muito tempo, né? Tu acha que também foi um momento de jogar a luz sobre o tema? Eu acho que essa é uma discussão que ela já vem de algum tempo, né? A gente aqui viveu um cenário das megas livrarias quebrando, né, devendo para todo mundo, e muitas editoras pequenas, independentes, não conseguindo segurar os negócios em função disso. Isso já é uma coisa de uns 4 anos para cá, né? Algumas que fazem dumping, né, que vendem o livro abaixo do preço de custo, que isso prejudica o mercado como um todo. E a gente já vê uma conscientização, pelo menos o nosso cliente aqui, né? Tipo, eu vou comprar no bairro, eu vou comprar da livraria local, eu vou apoiar o livreiro local, porque eu não quero que feche, porque eu quero que se mantenha. Então, a gente já vinha observando essa movimentação por parte do leitor, né? O mercado livreiro, ele tem... A única opção das independentes é se unir, né? A gente não tem muita outra coisa para fazer, né? Para ter voz. Porque são todas empresas pequenas que precisam se unir para ser ouvidas. Então, já havia essa movimentação, né? A gente faz parte de grupos de livreiros de todo o Brasil. E tem algumas editoras, como a editora Boitempo, por exemplo, que puxa essa frente, né? Então, a gente já havia observado alguma movimentação, né? Então, como eu te disse no começo da nossa conversa, a gente já vinha de um cenário que estava difícil, que foi agravado pelo fechamento das livrarias em função da pandemia, né, do Covid,
já estava bem difícil, e aí tem mais esse balde de água fria de querer taxar um segmento que já está lutando para sobreviver, né? Então eu acho muito válido esse movimento de união, né? A gente faz parte dele, a gente busca os caminhos também para ser ouvido, né? Porque eu acho que é um absurdo essa taxação de livro. É querer matar um segmento que já está lutando para sobreviver, né? Já está lá na UTI, já está assim mal, e é mais um duro golpe que o nosso setor está ameaçado aí de sofrer, né? Então eu vejo isso com muita preocupação, assim, do nosso futuro, né? Aqui, como eu te falei antes, a gente tem a editora, a livraria e a distribuidora, né? Então a gente vai sentir um impacto nos nossos 3 negócios dessa taxação, se ela sair. Eu acho que é o momento de todo mundo se unir, o leitor, o editor, o livreiro, o distribuidor, a pessoa da gráfica, o pessoal de transporte. Eu acho que todo mundo que está na cadeia tem que se unir e defender o livro. Porque o livro é acesso à cultura. É o livro que vai fazer com que as pessoas enxerguem outras realidades, tenham um senso crítico, consigam se posicionar, né? Eu acho que limitar o acesso à cultura, limitar o acesso ao livro é emburrecer a nossa população. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halp e a edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.